Você está pregando uma espécie de anarquismo filosófico que é o refúgio favorito de todos os intelectuais requintados. Uma comunidade não terá sempre necessidade de alguma espécie de regulamentação e autoridade? Que espécie de ordem social exprimiria os valores que você está advogando? Resposta: quando a vida se afigura muito difícil, quando os problemas crescem, costumamos fugir pelo caminho do intelecto ou pelo caminho do misticismo. Conhecemos a fuga intelectual, a racionalização, mais e mais planos engenhosos, técnica e mais técnica, mais e mais reações econômicas à vida, todas muito sutis e intelectuais. E a fuga através do misticismo, dos livros sagrados, da adoração de uma ideia estabelecida, ideia essa constituída por uma imagem, um símbolo, uma entidade superior e etc. E pensamos que essa fuga não é inspirada pela mente. Ora, tanto o intelectual como o místico são produtos da mente. A um chamamos intelectual e ao outro desprezamos, porque a moda agora é desprezar o místico, afastá-lo com o pé. Mas todos os dois funcionam pela ação da mente. O intelectual pode ter a capacidade de falar, de se expressar com mais clareza, mas também ele se recolhe nas suas ideias e ali vive muito tranquilo, indiferente à sociedade, acalentando suas ilusões nascidas da mente. Nessas condições, não vejo nenhuma diferença entre os dois. Tanto um como o outro estão seguindo ilusões da mente. E nem o letrado, nem o iletrado, nem o místico, o yogi, que foge, que se retrai do mundo, nem o comissário, nenhum deles pode nos dar a solução. Somos nós, vocês e eu, a gente comum, que temos de resolver esse problema sem sermos intelectuais nem místicos, sem escaparmos pela racionalização, nem por meio de termos vagos e de hipnose por palavras e métodos que são autoprojeções nossas. O que você é, um mundo é, e se não compreender a você mesmo, o que criar aumentará sempre a confusão e o sofrimento. Mas a compreensão de você mesmo não é um processo pelo qual terá de passar a fim de agir. Não significa que, primeiramente, deve compreender a você mesmo e depois agir. Pelo contrário, a compreensão de você mesmo está justamente na ação das relações. Ação é relação na qual compreende a você mesmo, na qual você se vê claramente. Mas se espera pela perfeição ou pela compreensão de você mesmo, essa espera equivale a morrer. Muitos de nós estivemos ativos e essa atividade nos deixou vazios, estéreis. E sendo mordidos, nos detemos e interrompemos a ação dizendo: não quero agir enquanto não compreender. Esperar para compreender é um processo de morte. Mas se compreende inteiramente o problema da ação, do viver minuto por minuto, o que não exige espera, então a compreensão está naquilo que faz, está na própria ação e não separada do viver. Viver é ação. Viver é relação. E porque não compreendemos as relações, porque evitamos as relações, ficamos na rede das palavras. E as palavras nos mesmerizam de tal sorte que a nossa ação sempre conduz a um caos e a um sofrimento maiores ainda.
Uma comunidade não terá sempre necessidade de alguma espécie de regulamentação e de autoridade? É evidente que há necessidade de autoridade, enquanto a comunidade estiver baseada na violência. A nossa atual estrutura social não está baseada na violência e na intolerância? A comunidade é você e um outro em relação. E as suas relações não estão baseadas na violência? Não está, na realidade, lutando só no seu próprio interesse, seja ele como comissário ou seja como yogi? O yogi quer, em primeiro lugar, a sua própria salvação. E a mesma coisa quer o comissário. A única diferença é que damos nomes diferentes à coisa. Não estão as nossas relações atuais baseadas na violência? Sendo a violência o processo de autoenclausuramento e de isolamento? A nossa ação diária não é um processo de isolamento? E como cada um de nós se está isolando, há necessidade da autoridade para criar a coesão, seja a autoridade do Estado, seja a autoridade da religião organizada. Se de alguma maneira nos temos mantido coesos, isso até agora só tem sido possível pela ação do temor, infundido pela religião ou pelo governo. Mas um homem que compreende as relações, cuja vida não está baseada na violência, não necessita de autoridade. O homem que necessita de autoridade é estúpido, violento e infeliz, como você é. Procura a autoridade porque pensa que sem ela está perdido. Eis porque tem todas essas religiões, ilusões e crenças. Eis porque tens inumeráveis guias, tanto os políticos quanto religiosos. Em momentos de confusão, cria o guia e o segue. E uma vez que é produto da sua confusão, o guia há de estar necessariamente confuso. A autoridade, pois, será necessária enquanto estiver criando conflito, sofrimento e violência em suas relações. Qual a ordem social que exprimiria os valores que está advogando? Senhor, compreende quais são os valores que estou advogando? Estarei eu advogando alguma coisa? Pelo menos para aqueles poucos que me têm ouvido com intentos sinceros? Não estou dando uma nova coleção de valores para substituir os valores antigos. Não estou oferecendo nenhum substituto. O que digo é que deve olhar para as coisas que tem nas mãos, que deve examiná-las, investigar a sua verdade, e os valores que então estabelecer irão criar a nova sociedade. Não cabe a um outro qualquer traçar um plano para seguir cegamente, sem saber nem por quê nem para quê, mas é a você mesmo que cabe descobrir o valor e a verdade de cada problema. O que estou dizendo é muito claro e muito simples, se quiser compreender. A sociedade é seu próprio produto, ela é sua projeção. O problema do mundo é seu problema, e para compreender esse problema, tem de compreender a você mesmo. E só pode se compreender nas relações, e não em fugas. Porque, para você, religião e saber representam meios de fuga. Não tem validade e não tem significação. Não quer alterar fundamentalmente as suas relações com os outros, porque fazer isso significa um incômodo, significa perturbação, revolução. Por isso fica falando a respeito do intelectual, do místico e todos os demais absurdos desse gênero. Uma nova sociedade, uma nova ordem,
não pode ser estabelecida por outras pessoas. Ela tem de ser estabelecida por você mesmo. Uma revolução baseada numa ideia não é revolução absolutamente. A verdadeira revolução vem de dentro. E essa revolução não pode ser realizada pela fuga. Só vem quando compreende as suas relações, as suas atividades diárias, a sua maneira de proceder, de pensar, de falar, sua atitude com o próximo, para com a sua esposa, com seu marido e seus filhos. Se não compreender a você mesmo, pode fazer o que quiser, fugir para o mais longe possível, mas só produzirá mais sofrimento, guerras e destruição.